Gente querida, graça e paz. Sou o pastor José de Carvalho, estou aqui com muita paz, com muita alegria, com muita força de Deus para transmitir também a todos vocês aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Eu sempre tenho falado que o reino de Deus ele é crescente cada dia, né? A gente entrega a vida para Deus e cada dia que passa a gente vai conhecendo melhor a grandeza, vai entendendo melhor a revelação da Sagrada Escritura. Eu não canso de dizer que a Escritura Sagrada não é um livro difícil de compreender. Ele é difícil enquanto a pessoa estiver longe do seu Criador. A partir do momento que a pessoa entrega a sua vida para o Senhor Jesus, então ele passa a entender que a Bíblia Sagrada é para ele faz parte. Eu me lembro, quando eu me converti a Deus, eu comecei então a ler a Bíblia. Eu lembro que eu li numa noite só, eu li aquele Novo Testamento, tudo, desde o primeiro livro do Novo Testamento até o livro do Apocalipse. Eu li, não foi numa noite porque não deu para me ler, mas, meu Deus, foi numa pegada só assim, ó. E, gente, eu comecei a entender então que a minha vida estava dentro da Escritura Sagrada. E com o passar do tempo eu passei a perceber que toda a Escritura Sagrada, minha gente querida, isso é muito importante. Se a gente olhar todas as histórias da Bíblia, todos os livros da Bíblia, desde o livro do Gênesis até o último livro, nós vamos perceber três coisas importantes que nós precisamos gravar. É a humanidade inteira caída, não tem exceção. Não existe na eternidade, não tem como dar um jeitinho, não existe diferenciamento de pessoas, se é rico, se é pobre, se a pessoa é religioso, não é religioso, não existe. Se ele é de cor, se ele não é de cor, todas as pessoas são iguais. E no juízo final será colocado tudo isso. Então, quando nós, através de alguém, da loucura da pregação de alguém que foi ousado em ir um pouco mais adiante, falar de Deus para nós de uma forma muito mais ousada do que aquilo que nós estamos acostumados a ouvir. Eu gosto de falar que a conversão, ela tem dois fatores importantes. Primeiro é o próprio Espírito Santo, que ele toca no nosso coração. O próprio Espírito de Deus, ele mexe com a gente com respeito à necessidade de aproximar do Senhor, e ao mesmo tempo o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, ele prepara alguém para nos falar a palavra do Senhor, para levar a revelação da Escritura. Como eu estava dizendo, a Escritura Sagrada, ela se resume em três grandes coisas: um povo caído, carente da necessidade de Deus, e caído não porque quis cair, mas por causa da entrada do pecado no mundo. Está escrito isso, todos pecaram. Por causa do pecado de Adão e Eva, a desobediência, nós conhecemos a história, né? Houve uma rebelião no céu de um anjo que era um anjo de luz, mas ele quis ser igual a Deus, isso para trazer uma lição para nós. Então Deus não permitiu, e ele, caindo na terra, acabou fazendo com que os nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, eles caíram na tentação da mentira, daquele de Satanás, que foi levado ali na figura da serpente. Nós conhecemos essa história. Toda a humanidade se tornou caída, fragmentada. Sabe, essa semana eu estava pensando por que antigamente, né, as pessoas viviam aí mais de 1000 anos, e hoje, ontem nós participamos de um velório de uma pessoa que viveu bastante, viveu 90 anos. Hoje a pessoa chegar aos 90 anos já viveu bastante, né? Quantas pessoas, eu estava vendo outro noticiário na televisão esses dias, que uma grande maioria de pessoas muito importantes que partiram dessa vida com seus 29 anos, 30, 40 anos, por causa de decorrência de enfermidade, seja da Covid, seja da AIDS, problemas de enfermidade. Então, a consequência do pecado na humanidade, ela está à vista, ela está nos nossos olhos, nós estamos vendo. As pessoas estão morrendo, está sendo diminuído o tempo das pessoas aqui na face da terra. E eu gosto de dizer que essa vida aqui na face da terra, que já é um milagre, né? Deus nos deu esse milagre de ver aqui esse mundo maravilhoso, de vir aqui entender essa vida aqui, ela é um ponto de partida para a vida eterna, é um ponto de partida para a eternidade.
humanidade. Então precisamos ser sábios, precisamos de entender, e é por isso que eu estou aqui nesse momento, para tentar despertar alguns. Estou me lembrando aqui de um negócio muito engraçado. Um pescador foi pescar, e aí quando ele estava pescando, ele percebeu que logo abaixo onde ele estava pescando tinha uma cachoeira muito grande, com grandes pedras lá embaixo, e logo acima de onde ele estava vindo ali uma garça que estava tentando arrancar alguma coisa para se alimentar de um bezerro morto que estava vindo na enxurrada ali no rio. E aquele pescador tentou de todas as maneiras despertar aquela ave para poder ela não despencar ali naquela cachoeira que tinha logo abaixo, que ele estava vendo, mas ela não estava vendo. Mas infelizmente ela não ouviu o grito do pescador e caiu. Quando ela tentou sair para voar, ela estava muito amarrada ali naquele bezerro morto. Os pés dela estavam já ali agarrado ali, ela não conseguiu sair, caiu, espedaçou e morreu. Uma coisa muito simples, mas traz uma lição muito grande para nós. Assim é a humanidade. Esse mundo de pecado é como aquele bezerro morto que tem conseguido, infelizmente, atrair a atenção de tantas pessoas. Mas como eu disse, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita também para mostrar uma salvação. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou aqui, porque eu fui salvo. Por isso que eu estou aqui, porque eu estou feliz em poder falar dessa salvação. Por isso que eu estou aqui, porque eu faço parte da igreja do Senhor Jesus na face da terra, a igreja viva. A igreja que não caminha por ela, mas ela anda por força do próprio Deus. A igreja que o prazer dela não está em prazeres da terra, mas no próprio Senhor. É difícil, né? No meio de tantas religiões que a gente vê, tanto egoísmo, e eu falar disso, mas eu estou falando porque existe uma igreja praticamente desconhecida, mas existe uma igreja viva na face da terra, que fala desse Deus, não só fala, mas que vive para esse Deus, e vive com prazer, e vive com alegria. E esta igreja, ela recebe a luz do próprio Senhor. Por isso que ela não pode se ensoberbecer, porque ela não é nada, ela não é ninguém, ela apenas é um vaso. Faz-me lembrar do ventre de Maria. Deus usou o Pai, né? Usou o ventre de Maria para que o seu filho pudesse ser gerado. Então, hoje, o Senhor usa a igreja viva na terra, cheia do Espírito Santo, para que pessoas possam renascer, pessoas possam nascer de novo e viver para Deus. Por isso eu falo que essa vida aqui é um ponto de partida. E a pessoa então precisa de entender que só existe um Salvador, que é Jesus. O Senhor Jesus, ele é o único que pode salvar. E a igreja, terceiro motivo que nós entendemos a Sagrada Escritura, a terceira revelação da Escritura. Ela foi escrita para revelar um povo caído, o Salvador único e uma igreja viva na terra, que sempre existiu, mesmo na época dos primeiros homens aqui, das primeiras pessoas aqui na face da terra. Esse povo de Deus, cheio do Espírito Santo, sempre existiu aqui para poder levar as pessoas a conhecer o Deus vivo. Isso faz a gente lembrar de Israel, da nação de Israel, faz a gente lembrar de Abraão, faz a gente lembrar de Noé, faz a gente lembrar, meu Deus do céu, de todas as histórias bíblicas, de Moisés, que foi ali no Egito para resgatar aquele povo amando de Deus, por ordem do Senhor, com força e com o poder de Deus. Viu? Moisés representa a igreja viva na face da terra. Sabe? Uma vez eu vi um filme, eu quero concluir essa fala de hoje, falando desse filme que tem a ver com o trabalho da igreja viva na terra, o trabalho do Espírito Santo na face da terra, a salvação das pessoas. Aquele missionário, quando se converteu, estava estudando numa faculdade, e foi dito a ele pelos seus professores, disse: olha, Deus pode mandar você para lugar, ou vocês para lugares onde vocês não imaginam, para poder serem testemunhas de Deus, para poder falar do amor de Deus, para levantar congregações, para salvar vidas. Ele não levou muito em conta aquilo ali, né? Foi uma aula, mas aconteceu. Mais na frente, quando ele se tornou um missionário, se casou, e ele então foi enviado para uma terra longínqua, onde só existia pessoas, no meio daquela floresta, de um lado do rio e do outro lado do rio. Só existia pessoas que não conheciam Deus,
pessoas que todos os fins de semana eles se atracavam em guerra entre si e se matavam, e depois no outro fim de semana de novo. Faz a gente lembrar das festas mundanas, né? Que só trazem malefícios. Faz a gente lembrar das drogas, faz a gente lembrar das prostituições, que só traz problema. Então, aquele povo estava vivendo ali aquela vida, e eles tinham por costume de assassinar pessoas que chegavam por ali, pessoas que chegavam por ali. Eles tratavam bem aquelas pessoas no começo, como eles diziam, eles engordavam aquela pessoa, porque depois eles matavam aquela pessoa e eles se alimentavam da carne daquela pessoa. O povo bem nativo, sem Deus mesmo, um povo bem... E aquele casal de missionários foram enviados então para aquele lugar. E por conta que eles tinham levado remédios, por conta que a mulher dele era enfermeira, por conta que ele tinha levado algumas ferramentas de ferro que aquele povo não tinha ali, então eles foram mantendo eles vivos ali, não sabendo eles que eles tinham sido enviados por Deus para ser uma figura da igreja viva na face da terra. E com o passar do tempo, aquele casal já pensou de ir embora. Não dá para ficar mais aqui. Sabe, vendo todo fim de semana aquelas pessoas, eles tentavam falar de Deus para eles não ouviam. Faz a gente lembrar da igreja hoje na terra, né? A gente tenta falar de Deus, as pessoas não ouvem. E cada fim de semana, aquelas tribos ali, muitas vezes eles faziam um pacto de não brigar mais, de não guerrear mais, porque não tinha condição, sabe? Mas aí eles quebravam aquela aliança, quebravam aquele pacto, até um dia, uma mãe de uma tribo do lado de cá do rio, do lado direito do rio, teve uma criança. E aí foi feito um pacto que aquela criança seria passada para o outro lado do rio e seria cuidada por uma mãe que pertencia a outra tribo do outro lado do rio. E a aliança era essa, por isso que o filme chama O Totem da Paz. Enquanto aquele menino tivesse vida, eles tinham uma certeza, uma promessa, um pacto, uma aliança, que eles não iriam guerrear mais. E foi aí, somente aí, que o Espírito Santo abriu o coração do missionário e ele teve condição então de falar de Jesus para aquela gente. Porque aí ele pôde falar ele pôde então entender que da mesma forma que aquela criança era um sinal de aliança, um sinal de vida, um sinal de antiguerra, que o Senhor Jesus também é o príncipe da paz. A única diferença é que aquela criança, um dia ela ia morrer, ela ia crescer e ela ia morrer e as guerras iam voltar. Mas aí, ele falou então para aquelas nações que Jesus era o totem da paz, com a diferença que Jesus nunca ia morrer. Jesus ressuscitou e se tornou o Senhor Jesus, o príncipe da vida eterna, o Senhor da igreja. Isso fortaleceu ele, e eles pregaram com ousadia, e começou as pessoas a se converterem ali, tanto de um lado do rio como de um outro. E eu vou resumir aqui, olha, aquele filme lindo, maravilhoso, que fala da missão da igreja na face da terra, que aponta para a verdadeira igreja. Ele termina aquele filme quando aquelas tribos ali, em total comunhão agora, conseguiu construir ali um grande templo para adorar aquele Senhor, o totem da vida, né? O totem da paz, aquele que trouxe a verdadeira paz, a verdadeira aliança de vida para eles. E um daqueles que antes era dos guerreiros, principais guerreiros ali daquela tribo que vivia se matando as pessoas, veio a se tornar o líder daquela igreja, e encerra eles participando da Santa Ceia, que é o símbolo da comunhão do Senhor Jesus. Esse filme é maravilhoso, sabe? E ele aponta para a igreja viva na face da terra. A igreja viva na face da terra, ela tem condição de realizar, num mundo caótico de guerras, permeado com enfermidades e com misérias, ela
tem condição de, não com a força dela mesma, mas com a força do Espírito Santo, de Deus que está nela, e ela, como corpo de Cristo, como igreja viva, ela tem condição de agir de tal forma que consegue resgatar as pessoas dessa situação de miséria. Mais uma vez eu aponto aqui, nós estamos aqui como Igreja do Senhor, MVN Guanabara 2. Aqui aproveito para mandar um abraço muito carinhoso para o meu pastor presidente, pastor Josué Gouveia. Que Deus nos abençoe sempre. Ministério Vila Nova, estamos aqui no Jardim Guanabara todos os dias. E eu falo todos os dias porque todos os dias pela manhã existe um grupo de mulheres de Deus que estão aqui em oração para a bênção de Deus acontecer no altar dessa igreja. Na segunda-feira tem o culto de oração, na terça-feira tem o ensino da palavra, a palavra viva, como igreja viva. Na quarta-feira tem o culto no lar, onde o grupo de missões leva a palavra do Senhor até o lar daquela pessoa que pede o culto na sua casa. Na quinta-feira, o culto da vitória, é o culto de contar os milagres, o testemunho das bênçãos. E depois, no sábado, programação da mocidade. E depois, no domingo pela manhã, café da manhã e depois a escola bíblica abençoada. Nesse trimestre estamos estudando agora a revista Betel, escrita pelo nosso pastor presidente, uma bênção. E à noite, às 18 horas, o grande culto. Deixa o convite especial, venha participar conosco. Será uma honra e uma alegria para a gente poder ter você aqui conosco. E aproveite e participe nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Deus abençoe a todos em nome do Senhor.